Por isso, Dave e Mo marcaram com um mineralogista para saber mais sobre o metano e descobrir se ele pode ser de fato encontrado no Triângulo das Bermudas. Sandy? Oi, sou o Dave. Oi, tudo bem? A gente pode sentar? Fiquem à vontade. Hoje vamos nos encontrar com um mineralogista. Ele vai contar pra gente como o metano se forma no piso do oceano e o que acontece quando ele é liberado. A gente está investigando o gás metano que sai do piso do oceano no Triângulo das Bermudas e que possivelmente envolveu um barco e culminou numa explosão. A gente quer descobrir se isso é possível. Ok. Ouvimos falar de bolsões de gás metano no piso do mar. Pode nos falar um pouco mais sobre isso? Olha, o metano ocorre naturalmente por todo o planeta. E há bolsões de metano que podem se formar tanto em águas rasas quanto em águas profundas. Especificamente do tipo que vocês estão falando, seria a uma profundidade de cerca de 350 metros. O que acontece é que, numa profundidade dessas, a matéria das substâncias orgânicas se decompõe em uma combinação de gás metano e cristais de gelo. E os cristais de gelo são como uma jaula que segura o gás no lugar e o mantém estável. No geral, isso não é um problema, a menos que o local seja perturbado. Então é como um picolé de metano. E se você bater esse picolé numa rocha, ele vai quebrar e isso liberaria o gás que subiria para a superfície. Isso. Normalmente é muito estável. Mas qualquer tipo de mudança ambiental que seja dramática o bastante, pode ser um deslizamento de terra, um terremoto, ou mesmo mudanças climáticas, tudo isso pode liberar o metano. Mas quando ele começa a subir, a pressão diminui e ele se expande exponencialmente, porque a pressão vai de 35 atmosferas no fundo para 1 atmosfera no topo. Então, ele seria tão grande que você acharia que está no meio de uma tempestade. Uma coisa do tamanho de uma bola de gude ficaria grande como, por exemplo, do tamanho de um Fusca. Ou até maior. Tem algum relato de alguma pessoa que tenha visto essas bolhas de metano no oceano? Sim, existem relatos. Escuta, eu ouvi a história de um cara que era piloto. Ele estava voando perto de Porto Rico. De repente, ele olhou para baixo e viu o que parecia ser o oceano fervendo, bem abaixo dele. Pelo que você contou, é possível que no Triângulo das Bermudas uma bolha de metano tenha se soltado do fundo do oceano, possivelmente envolvido esse navio e desencadeado uma explosão tão catastrófica que eles não tiveram tempo de pedir socorro. Eu acredito que sim. Seria uma situação terrível, mas totalmente possível. Então, doutor. Diga. Estamos aqui para saber a sua opinião sobre o Cyclops. O Cyclops foi a maior perda de vidas da história da Marinha Norte-Americana em uma situação de não combate naquela época. Não houve nenhum pedido de socorro pelo rádio. Ninguém avistou o navio, ninguém sabe o que aconteceu. Ele praticamente desapareceu sem deixar rastro? Foi o posicionamento da Marinha que ele desapareceu sem deixar rastro por motivos desconhecidos. É possível que tenha sido um torpedo lançado por um submarino Foi o que alemão? eles acharam, porque o incidente aconteceu durante a guerra. Mas os alemães sempre documentaram tudo o que fizeram em relação a afundar os navios e negaram saber qualquer coisa sobre essa situação ou ter envolvimento no seu naufrágio. Teria sido um grande feito também. Ah, sim, claro que sim. O que você acha das explicações sobrenaturais? Olha, há teorias que dizem que uma lula gigante agarrou o navio e o puxou para baixo. Uma luta e tanto? Sim, mas na época que aconteceu, essa foi uma das teorias de que havia algum monstro marinho por ali que pegou o navio e o afundou. É possível que uma explosão fizesse com que um navio daquele tamanho desaparecesse instantaneamente? Sim. Se foi isso que aconteceu, haveria um motivo para que ninguém tivesse chegado até o rádio? Certamente, sim. Pode contar como ele produzia energia? Era queimando carvão e também havia caldeiras. E qual era a distância das caldeiras para o carvão que era transportado pelo navio? A carga ficava no meio do navio para frente. Os motores no terço de trás da embarcação. E eles ficavam distantes um do outro. Se a gente aceitar a teoria de que havia um gás metano, uma nuvem tão grande de gás metano que subisse e envolvesse o barco, seria possível que o metano, junto com o carvão, provocasse uma explosão catastrófica que afundasse o navio? Sim. Se foi isso que aconteceu, teria um motivo para ninguém ter conseguido chegar até o rádio? Isso. Uma explosão.